Olá, descomplicantes, descomplicantes, estamos aqui para mais uma aula, mais um vídeo. E nesta aula vamos falar sobre BNCC, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Será que tem muita diferença? Não? O que é importante? O que a base chama aí a atenção entre essas duas etapas da transição? Isso tudo a gente vai ver nessa aula. Mas antes da gente continuar, momento muito importante, crucial para a sua aprovação, é o quê? O like. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa um comentário, porque atualmente só se inscrever e ativar o sininho não tem sido suficiente. Eu tenho alunos que são inscritos no canal e que não recebem notificações de quando entra live ou vídeo novo aqui no canal. Então é importante deixar um comentário, pode ser um emoji, um comentário bem simples mesmo, para poder o YouTube ver que você está interagindo, então está gostando do conteúdo que você quer receber mais. E, gente, mais uma informação importante que eu vou falar para vocês. Olha aí na tela. 76,3% das pessoas que vêm aqui assistir a aula e aprender aqui comigo não é inscrito. Então, assim, ó, toma vergonha nessa cara de vocês. Estou ficando nervoso! Vem aqui para poder aprender, assistir as aulas que eu preparo com muito carinho, da melhor qualidade. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? E não se inscreve. Eu sou o quê? Uma palhaça para vocês? É brincadeira! Me dá vontade de quebrar! Não quer? Se inscreve no canal, ative o sininho, tá bom? Que assim você consegue sempre receber notificação de aulas novas, tá bom? Sem falar demais, eu gosto de falar, mas vou falar agora da aula, do conteúdo, que é BNCC Educação Infantil e anos iniciais. Vamos começar sobre educação infantil. Então, eu vou abordar aqui os principais pontos aí. É um resumo mesmo, bem apanhado, dos pontos da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, e vamos resolver questões de concurso para a sua prova, para a sua aprovação. Iniciando aqui, abordando a educação infantil. A educação infantil na BNCC, ela está estruturada, ter uma organização curricular própria, que é, primeiro componente aqui, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Traz direitos das crianças. Ao todo são 6, tá? Aqui faltou um hífenzinho, tá? Mas vocês me perdoam aí que faltou o hífen aqui, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, tá bom? Os campos de experiência: o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse aí é o segundo elemento da organização curricular da educação infantil. E qual que é o terceiro elemento? Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que se assemelha muito ao que são as habilidades no ensino fundamental e ensino médio. Seriam as habilidades aí para essas etapas de educação básica. Mas na educação infantil nós não utilizamos, tá? Não utilizamos o termo habilidades. Nós utilizamos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, lá naqueles famosos códigos alfanuméricos, tá? E se você precisa saber, entender o que são códigos alfanuméricos, assista a minha aula completa de códigos alfanuméricos aqui no canal do YouTube, tá? Essa imagem aqui, eu vou deixar também o card para você assistir. Beleza? E esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão classificados em 3 grupos por faixa etária. Quais são esses grupos? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Esses grupos estão classificados por idade, por faixa etária. E, gente, deixa eu dar um adentro aqui, porque isso aqui não é somente porque fez uma separação, uma padronização, quer dizer que só bebê vai aprender uma certa habilidade, certo objetivo, só criança bem pequena vai aprender, como se um bebê não conseguisse avançar em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de crianças bem pequenas. Não, gente, não é. É só uma organização, tendo em vista o que as crianças, em cada idade ali, né, cada faixa etária, costumamente estão aprendendo naquele conjunto de idades, mas isso não vai se encerrar ali. Então, a gente sabe que tem bebês ou crianças bem pequenas, enfim, tem crianças que às vezes sabem muita coisa além da sua idade, ou às vezes estão sabendo um pouco menos, mas cada criança tem seu tempo. Então, não é uma uniformização, uma padronização dessas faixas etárias, tá? É só para fins de organização. A BNCC ela é muito clara nisso. Nossa Base Nacional Comum Curricular traz uma organização.
Porque lembra, o que é a BNCC? É um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica, suas etapas e modalidades. Então, vai trazer aprendizagens essenciais. Vão traduzir o quê? Objetivos e direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que vão se expressar, esses direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, vão se expressar em competências e habilidades. Então, também temos uma aula também só sobre competência e habilidades na BNCC. Tem essa imagenzinha aqui, vou deixar o card também para você assistir posteriormente, tá? Falando nisso, na verdade, aproveita, depois do final dessa aula, assiste minha playlist completa de aulas de BNCC, tá? É uma playlist completa de aulas gratuitas sobre a BNCC. E se você quiser se aprofundar de verdade e gabaritar toda e qualquer questão de concurso sobre BNCC, aprender a base nacional comum curricular, sem nunca ter lido nada da BNCC, participa do meu curso BNCC Descomplicada para Concurso, que a partir de março já está sendo, na verdade, oferecido dentro do combo da BNCC, que é um combo de 3 produtos em uma única plataforma, que é o meu curso completo em vídeo, meu livro da BNCC Descomplicada, é esse daqui, meu livro da BNCC Descomplicada, é um livro teórico de BNCC, e também este livro de 300 questões comentadas de BNCC. São PDFs que meus alunos e eu também gosto muito de fazer isso, de imprimir e encadernar. Eu gosto muito de plastificar a primeira folha, igual eu fiz aqui, ó. Tá plasticado durinho, ó. E aí, ó, dentro desses materiais, esse aqui, por exemplo, tem a parte introdutória, em que eu vou abordar os principais conceitos da BNCC, por exemplo, e tem as questões de concurso também comentadas. Também tem a versão que só tem as questões, no final tem um comentário também, tá? E esse aqui é o meu livro da BNCC Descomplicada, que é um pouquinho mais grossinho, tem 156 páginas, e que ele é um livro teórico, gente. É tão bonito, que é todo colorido, olha só. Vou mostrar só um pouquinho para vocês, cheio de imagens, tabelas, mapas. Aqui, ó, a parte que eu explico os códigos alfanuméricos para cada etapa de educação básica. Ó, mapas mentais, enfim, tem muita coisa boa para você aprender de vez. E aí você tem acesso a esse material escrito e também as aulas em vídeo. E toda a aula em vídeo também tem material das aulas. Para saber mais, clique no link aqui na descrição do vídeo também, tá? Além dessas informações que dizem respeito à estrutura curricular da BNCC para a educação infantil, também é importante lembrar que, para a educação infantil, consagrado desde as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, e agora são retomadas também pela BNCC, a educação infantil tem como eixos estruturantes interações e brincadeiras. Além disso, a educação infantil também tem um binômio indissociável nas práticas pedagógicas, que são educar e cuidar. São elementos também importantes que caem em prova de concurso, tá, gente? Eixos estruturantes, interações e brincadeiras. E nosso binômio indissociável, educar e cuidar. Enquanto se educa, se ensina, se está cuidando também. Enquanto está cuidando, está educando, ensinando também. E todas as práticas pedagógicas devem ter como referência o quê? Os eixos estruturantes, interações e brincadeira em toda educação infantil. Então tem que promover experiências de interação e de brincadeira. Por isso temos aqui, ó, direito de aprendizagem e desenvolvimento. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer, tudo dentro de interações e brincadeiras. Campo de experiência também, gente. O eu, outro, nós, está interagindo, está conhecendo o outro, corpo gesta e movimento. A partir das brincadeiras, está explorando o seu próprio corpo, seus próprios movimentos, suas ações. Traços, sons, cores e formas. Está aprendendo sobre patrimônio cultural, nossa cultura, as artes, a música, o teatro, através também da interação e brincando também. Escuta, fala, pensamento e imaginação, a mesma coisa. Interagindo, escutando o outro, falando, se posicionando, imaginando. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A criança também aprende ali por meio da brincadeira, relações espaciais, de tempo, quantidade, transformações, pensamento científico, enfim, sempre envolvendo interações e brincadeiras. Agora a gente vai entrar aqui no ensino fundamental, aqui ó, BNCC para o ensino fundamental, enfatizando aí os anos iniciais. Então, a criança, ela sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Você que está assistindo o vídeo aí, deixou seu like, já se inscreveu, o sininho? Se você não fez isso ainda, vou esperar um pouquinho você fazer. Não tem como eu te ajudar. Como é que você vai assistir meus vídeos, receber meus vídeos se você não se inscreveu no canal? Já fez? Tá bom, muito obrigada. E vamos continuar com a aula para você aprender mais ainda. A BNCC vai enfatizar o quê? A
transição. Primeiro, a transição da educação infantil para os anos iniciais, primeiro ano, e depois também a transição entre o quinto ano do ensino fundamental para o sexto ano. Então, a transição também de anos iniciais para anos finais. Só que agora a gente vai falar da primeira transição, que é da educação infantil para o ensino fundamental. A BNCC vai enfatizar que é importante que haja essa transição, que durante essa transição deve-se trazer no primeiro ano do ensino fundamental, que é o primeiro aninho ali, é o próximo passo da educação infantil, que a criança sai lá do último grupinho da educação infantil e vai para o primeiro ano. Então, ela vai enfatizar que é importante que no primeiro ano aconteça o quê? Situações lúdicas de aprendizagem. Então, o professor ali, os professores devem ter esse olhar sensível de que aquela criança, ela não deixou de ser criança só porque chegou no ensino fundamental. Ela continua sendo criança, muitas vezes tem saudade da educação infantil, porque é uma outra estrutura de organização. Se na educação infantil a organização é por interações e brincadeiras, o binômio dissociável, educar e cuidar, no ensino fundamental a organização é por áreas do conhecimento e componentes curriculares. É onde o conhecimento ele está encaixado em áreas do conhecimento. Na educação infantil, as crianças aprendiam por campos de experiência. Os campos de experiências trazem o quê? Saberes, nosso patrimônio cultural. São os conhecimentos, informações, né, que no ensino fundamental estão nas caixinhas, né, das áreas do conhecimento, dos componentes curriculares. Lembrando que eu falo caixinha porque cada área tem sua própria especificidade, suas próprias características, mas a BNCC vai enfatizar o quê? A interdisciplinaridade. Mesmo que tenha conhecimento que é próprio da matemática, próprio das ciências, vamos trabalhar de forma conjunta, de forma relacionada, integrada, de forma interdisciplinar, né? A base chama atenção a isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando, não. Estou falando da educação infantil para os anos iniciais. Então, chega nos anos iniciais, no ensino fundamental, é áreas do conhecimento. A BNCC vai dizer, é uma organização curricular diferente. Educação infantil é diferente do fundamental. Não adianta ter professor querendo que a criança comece a ser preparada na educação infantil, no sentido de educação infantil ser preparação para o ensino fundamental. Essa concepção foi já superada há muitos anos. Só assistir minhas aulas aí sobre educação infantil. Educação infantil tem uma própria organização, um próprio documento, teve as próprias diretrizes curriculares da educação infantil, referencial curricular da educação infantil, e agora a BNCC que vai trazer uma organização da BNCC para a educação infantil. Ela tem sua própria organização, não é a preparação para o ensino fundamental. Ela tem sua própria lógica, sua própria característica, sua própria organização, tá? Então é diferente sim do ensino fundamental, não é preparação, lá é interações e brincadeiras. Chegou no primeiro ano do ensino fundamental, a criança entra em contato com uma nova organização. Então o que a BNCC vai dizer? Que a transição deve começar na educação infantil e continua no ensino fundamental. Então, por exemplo, lá no último grupinho lá da educação infantil, deve-se trabalhar com as crianças que elas vão para uma nova escola, que lá é diferente, tem uma outra organização, tem um momento para brincar, mas é diferente. A organização da sala de aula é diferente. É uma escola maior, que são as crianças mais grandes, né? Então tem que ter um tato no falar. Pensar em projetos que trabalham a transição e visitar as escolas de ensino fundamental para a criança começar a entender essa diferença. Gente, quando não acontece a transição, quando não é valorizado pelos profissionais, a importância dessa transição se iniciar a educação infantil traz prejuízo para as crianças, traz muito prejuízo. Porque eu sou professora de primeiro ano também, professora regente na educação pública, no primeiro ano, na alfabetização. Então, assim, a gente percebe, né? Então, essa transição começa na educação infantil, através de aulas diferentes. Enfim, mostrar para a criança mesmo que ela já está crescendo e vai para outro lugar. E o olhar sensível dos professores nos anos iniciais tem que haver para entender que essa criança vem de uma outra organização e ela precisa ser considerada, contemplada e atendida às suas necessidades de brincar também, porque ela continua sendo criança e é direito da criança brincar, é direito da criança ser criança, viver sua infância. Não é porque ela acabou de chegar no ensino fundamental, deixou de ser criança, ela entra no ensino fundamental com 6 anos, 7 anos. Eu tenho um aluno que chegou para mim com 5 anos de idade. Como que a gente quer colocar num quadradinho e limitar seus movimentos? Não dá, gente. Continua sendo criança. E vai continuar crescendo. 6, 7, 8, 9, 10 anos são crianças. São crianças. Então a gente precisa trazer o quê? Que a BNCC vai trazer situações lúdicas de aprendizagem. Então aprender brincando, ter interação, para chamar a atenção dessas crianças para a escola. Olha aqui, por exemplo, ó, anos iniciais. Vou enfatizar nisso aqui, nos anos iniciais. Situações lúdicas de aprendizagem, necessária articulação com experiências vivenciadas na educação infantil
e o trabalho deve se organizar em torno dos interesses manifestados pelas crianças. Então, além de trazer ludicidade, deve trazer o que? A articulação com o que a criança viveu na educação infantil. Trazer para as crianças, não somente atividade xerocada de papel na sala de aula, trazer experiências vivas, com aulas com material concreto, fazer uma aula ambiente de natureza, com terra, enfim, trazer experiências vividas, aprender a partir da prática e articular com o que ela viveu na educação infantil. Para trazer liga, é o que David Ausubel traz na aprendizagem significativa, ensinar a partir do que a criança já sabe, ela já entende, já viveu, para trazer liga, conexão e a partir dali complexificar a aprendizagem, aprimorar, potencializar, tá bom? Vamos continuar aqui. O ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, com 9 anos de duração, início 6 anos de idade até os 14 anos. Temos duas fases, anos iniciais e anos finais. Aqui a gente está falando de anos iniciais. E a BNCC do ensino fundamental vai trazer, né, as áreas do conhecimento, que são linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E também seus componentes, língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, dentro de linguagens, matemática, somente a matemática, ciências da natureza, somente as ciências, ciências humanas, somente a história e a geografia, ensino religioso. E dentro de cada área do conhecimento, há o quê? Competências específicas de áreas. E em alguns componentes, também temos competências específicas de componente, que são aqui, ó. Por exemplo, quando há uma área do conhecimento que abriga mais de um componente curricular, nós temos competências específicas também para os componentes. Aqui, por exemplo, temos 1, 2, 3, 4 componentes. Cada um deles tem competências específicas também. Então, aqui nós temos competência específica, por exemplo, aqui, né, de linguagens. E também temos competência específica de língua portuguesa, de arte, educação física, de língua inglesa. Aqui em matemática, a gente só tem um componente curricular. Então, aqui não vai ter competência específica da área matemática e do componente matemática. Não, tem somente um grupo de competências específicas. Aqui só tem um componente, então também só tem um grupo de competências. Aqui também, um único grupo. Aqui não, temos dois. Então, vai ter competência específica de história e competência específica de geografia, beleza? Posso pegar a transição, que eu já comentei. Então, nós temos a seguinte organização: áreas do conhecimento, componentes curriculares e as habilidades, que são trazidas em cada componente curricular dentro de um ano ou grupo de anos no ensino fundamental. A língua inglesa é a partir do 6º ano, que a BNCC vai trazer, e o ensino religioso, a oferta de disciplina é obrigatória, mas a matrícula é facultativa, tá bom? Aqui já trouxe informação dos anos iniciais e agora vamos para as questões. Primeira questão, 2022. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, nas últimas décadas vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, que é o nosso binômio indissociável, entendendo o cuidado algo como indissociável do processo educativo. Mas, para que esse cuidado não assuma um caráter meramente assistencialista, é preciso que as creches e pré-escolas articulem o quê? Para ser meramente assistencialista, deveria ter somente o privilégio da dimensão aqui do cuidado. Então, a criança estaria lá, só para poder ser alimentada, cuidada, trocada, higienizada, mas não, traz o quê? O cuidado como algo dissociável do processo educativo. Então, tem que ter experiência de aprendizagem. Então, tem que articular o quê? Conteúdos programáticos curriculares com ambiente uniforme, gente, nada a ver, né? Que está proposto pela BNCC. As experiências cotidianas individuais com o trabalho pedagógico, de cara já vimos nosso gabarito aqui, letra B. Então, para que não seja meramente assistencialista, tem que trazer a articulação das experiências cotidianas individuais com o trabalho pedagógico. O que a criança vive, o que ela está aprendendo, com um trabalho pedagógico, de fato, intencional, planejado, pensado para que as crianças aprendam. As vivências impessoais com as propostas pedagógicas educacionais, nada a ver, né, gente? Impessoal. Os conhecimentos conteudistas com os cotidianos comuns ao todo? Não há essa questão do conhecimento conteudista. A educação infantil trabalha com campo de experiência, não com conhecimentos conteudistas, tá bom? Então, gabarito letra B. 2. De acordo com a BNCC, reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em. Então, os objetivos, eles estão organizados como? Que nós vimos em 2 grupos, faixa etária? Não. 3 grupos? Correto. São 3 grupos por faixa etária. Olha lá atrás. 3 grupos faixa etária. 1, 2, 3. 3 grupos. Então, não é 2, não é 4, não é 5. É 3. Letra B.
Segundo a BNCC, um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil é o seguinte, tá aqui, tá trazendo um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que nós vimos aqui, ó, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, qual que tá certo aqui? Brincar em alguns dias da semana de diferentes formas, em alguns espaços e tempos determinados com outras crianças por meio de diferentes produções culturais? Não, né, gente? Porque não é em alguns dias da semana, mas são todos os tempos, todos os espaços. Não traz essa delimitação. B. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas? Corretíssimo, já achamos a resposta, letra B. O direito de aprendizagem de conviver, ele vai trazer exatamente isso, a convivência com outras crianças, com adultos, né? Então, com seus pais, com seus diferentes também, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, conhecendo si, o outro, respeitando as diferenças também. Então, há esse conhecimento cultural, essa relação com a cultura. Então, está correto. C. Explorar palavras, cores e formas, mas evitar movimentos e gestos, pois podem trazer prejuízo à saúde e ao bem-estar das crianças. Errado, que a educação infantil vai privilegiar a questão dos gestos, corpo, movimento, a criança se movimentar, pular, brincar. Ela aprende com essa relação com o corpo, psicomotora também. Então, não é. E D. Expressar-se em pequenos grupos por meio de algumas linguagens específicas, mas sem indicar emoções, sentimentos que são privativos de cada um, totalmente errado, né? Então, gabarito letra B. 4. De acordo com a BNCC, os campos de experiências para a educação infantil constituem um arranjo curricular que permite o quê? Que campos de experiências vão permitir? Acolher situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural? Será, gente? Vamos ler as seguintes, para ver se essa aqui realmente é a correta. Vamos ver o que diz as outras. Refletir, selecionar, organizar, planejar, medir, monitorar o conjunto de práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Essa parte aqui da BNCC é quando se refere à intencionalidade educativa. Não se refere ao campo de experiência, como se estivesse descrevendo o campo de experiência, tá? Não é a B. Imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas da educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola, também não está se referindo à educação infantil. Então, a gente tem que prestar atenção que tem gente que acha que estudar a BNCC é só gravar. Gente, estou descabelada. Pronto. Tem gente que acha que estudar BNCC é só gravar algumas coisinhas aqui e ali e que consegue entender com interpretação. Gente, a gente olha para essa questão aqui, a gente vê uma série de informações aqui nessa questão que, ao primeiro momento, parece que está correto. Não são informações erradas, são informações corretas, só que em outro contexto. O que a questão pede pra gente é o quê? Os campos de experiência para a educação infantil constituem um arranjo curricular que permite o quê? Então, tá pedindo uma informação específica do campo de experiência. Então, é uma pergunta conceitual. E se eu sei o que é conceitual dentro de campo de experiência, eu sei que as outras alternativas estão certas, mas em outro contexto, e não no contexto do campo de experiência. Vamos ver a última aqui. Permite acompanhar as práticas quanto às aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança, de todo o grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagem também não. Gabarito letra A, porque essa definição que a BNCC traz para o campo de experiência, né? Ela vai dizer que os campos de experiência constituem arranjo curricular que permite acolher as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças, saberes, ou seja, o que a criança já sabe, seus conhecimentos, e vai entrelaçar, integrar, relacionar com o quê? Com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, o nosso saber. Essa é a definição trazida pela BNCC. Se eu sei isso, eu mato essa questão facilmente. Então, eu vou botar aqui. Anotem aí. Definição de campo de experiência. Vamos lá. 5. De acordo com a BNCC, a educação infantil vem se consolidando no país, calcada na concepção que essa fase da vida escolar deve apenas educar? Não. Apenas cuidar? Não. Cuidar e educar, que foi o que a gente viu já nesta aula. Educar e aprender, não, é cuidar e educar. Gabarito letra C. De acordo com a BNCC, a educação infantil estrutura-se em campos de experiência. Um desses campos de experiência é o seguinte: fala, escrita, sentimento e ação, não. É fala, escuta, pensamento e imaginação. Então, não é essa aqui. Traçados, não. É traços. Cores e formas, nada a ver isso aqui. Interação, não tem campo de experiência que tem escrito interação. Então, corta. Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Imaginação, gabarito letra D. Tá lá naquele nosso esqueminha também. Aqui, ó. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Joia? Questão 7. A BNCC defende que ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, a progressão do conhecimento ocorra da seguinte forma. A progressão do conhecimento, hein? Da seguinte forma. Qual forma? Pelo domínio da linguagem escrita e falada segundo as normas gramaticais formais, pelo domínio das operações de cálculo. Isso aqui não é requerido dos alunos ainda nos anos iniciais, tá, gente? Tá falando da progressão do conhecimento dos anos iniciais. Vamos lá, B. Pela apropriação de conhecimentos baseados em modelos científicos e em sua aplicação cotidiana, abandonando as crenças e saberes considerados pseudocientíficos? Não. Pseudocientíficos são os saberes relacionados ao senso comum de respeito à experiência vivida das crianças, que elas escutam, né, de suas famílias. Toma um chá de erva cidreira para isso, chá de boldo para dor de barriga, enfim. São saberes considerados pseudocientíficos. Não é desconsiderado. Se faz parte da experiência vivida da criança, são considerados. C. Pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. Correto. Vai trabalhar a partir da consolidação do que as crianças já sabem, ampliando suas práticas de linguagem e suas experiências. Então, gabarito letra C. Vamos ver a D. Pela substituição da educação familiar não, nada a ver, né, gente? E inclusão dos paradigmas norteadores dos currículos escolares a fim de edificar uma educação cidadã? Não, completamente errado. Vamos lá para a próxima. 8. Ana, professora de anos iniciais do ensino fundamental, está planejando o ensino de linguagens para a sua turma do terceiro ano, tá? Do terceiro ano. De acordo com os fundamentos teóricos metodológicos elencados na BNCC, Ana deve privilegiar em seu planejamento o quê? A leitura de palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e semânticas? Não, porque é um ensino de linguagem. Então, ele deve estar trabalhando mais do que um modelo de linguagem. São diferentes linguagens. A leitura das crianças no terceiro ano, ela não deve se apoiar em pistas gráficas e semânticas. No terceiro ano, já deve estar conseguindo fazer essa leitura sem pistas. B. As atividades que permitam o reconhecimento do sistema de escrita alfabética, como representação dos sons da fala, são habilidades aí trabalhadas no terceiro ano. Isso aqui já seria para entre o primeiro e o segundo ano, tá? Não é a B. A criação de texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico, utilizando o registro formal e estrutura adequada à argumentação? Não, isso aqui é mais enfatizado, né? Texto argumentativo, jornalístico, enfim, nos anos finais, não nos anos iniciais. Então, tá errado assim. O texto como centro das práticas de linguagem, em que seja considerada não só a linguagem verbal, mas também as outras semioses, que articulem o verbal, visual, gestual e o sonoro. Então, vai para além, como eu falei anteriormente, para além de leitura de pequenos textos, grandes pequenos textos, pistas gráficas, semânticas, vai para além disso, né? Articulando o quê? Linguagem verbal, visual, gestual e sonora. Então, gabarito letra D. 9. De acordo com a BNCC, sobre a etapa do ensino fundamental, anos iniciais, assinalar a alternativa correta. Vamos lá. A. É preciso que ocorra uma desarticulação com as experiências vivenciadas na educação infantil? Desarticulação, gente? Não, justamente o contrário. B. Nesse período, as crianças não vivem mudanças muito importantes no processo de desenvolvimento? Não, ela vive muitas mudanças durante o ensino fundamental, de ordem psicológica, física, elas estão crescendo, então passam uma série de mudanças, sim. C. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, assim como suas memórias, são fontes que desestimulam sua curiosidade e a formulação de possíveis perguntas, nada a ver, né? Na verdade, estimula, não desestimula. As características dessa fase etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organiza em torno dos interesses do professor? Não, é do aluno. É interesse do aluno. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si. Gabarito letra é totalmente correto. E a última questão, a transição para o ensino fundamental pode acontecer muitas vezes de forma a romper com a trajetória da educação infantil, fazendo com que os educandos não se adaptem a essa nova etapa de escolarização. Isso quando não há um trabalho sensível, né, pensado nessa transição. Esse quadro pode ocorrer devido a mudanças radicais de rotina, de localidade escolar, redução de atividades lúdicas, organização da sala de aula, aumento de carga horária, entre outros. Segundo a BNCC, além do acolhimento afetivo que deve acontecer, é imprescindível que essa nova etapa se construa com base nos conhecimentos prévios dos educandos. De cara já matamos a questão. Porque traz o quê? A articulação com
a experiência da criança, que ela já aprendeu na etapa anterior, né? Então, a gente já achou o gabarito. Vamos ler as outras alternativas. Saberes sensíveis a cuidado e assistência, não. Momentos lúdicos vivenciados em família. Conteúdos curriculares de pré-alfabetização, não. Gabarito, letra A. E aqui a gente tem o gabarito das perguntas. E aí, galera, espero que vocês tenham compreendido. Com alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se inscreve no meu canal, ative o sininho, me segue lá no Instagram, confira meus artigos no meu blog pedagogiadescomplicada.com, tá bom? Deixe suas sugestões de próximas aulas, próximos vídeos. E não vá embora sem deixar seu comentário, senão você pode perder nossas próximas novidades, tá bom? Que Deus abençoe esses estudos. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.